Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Paulo Aguilera, estou aqui muito feliz de conversar hoje com vocês a respeito de uma dúvida muito frequente que eu ouço, que é com relação à compra do aparelho de ultrassom. Qual marca, qual modelo, quais transdutores, quantos transdutores eu vou utilizar, eu devo comprar? E para essa pergunta não tem uma resposta simples, tá? Até porque existem equipamentos que podem ser ideais para mim, mas de repente para o seu uso não vai ser tão adequado. Então a primeira questão é: qual é a utilização que esse equipamento vai ter comigo? Qual é o meu objetivo, né? Vou trabalhar com grandes, vou trabalhar com pequenos, vou trabalhar com cardio, vou conciliar ultrassom de abdômen e cardio, ou não, ou quero só um aparelho preto e branco simplesinho para fazer um exame FAST, né, para atender os pacientes na emergência. Então, cada situação dessas vai requerer um modelo diferente de ultrassom, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? A gente mora num país que é muito amplo, muito vasto, e nem todas as marcas oferecem assistências técnicas que vão ser interessantes. Então, a primeira dica que eu dou é: conheça a empresa que você está avaliando os aparelhos de ultrassom. Pergunte onde é a manutenção, onde é a assistência técnica, se o aparelho der um defeito, quebrar, ou mesmo fazer uma limpeza preventiva, né, uma manutenção que a gente recomenda fazer pelo menos uma vez por ano, né, dependendo do uso, né, do aparelho. Ideal às vezes até fazer 2 vezes ao ano essa limpeza, né, para não acumular pelos entre as placas do aparelho, e elas podem, né, se fizer esse acúmulo de pelos, elas podem ter mau contato e acabar tendo algum problema e até danificando o equipamento. E ter uma placa dessas queimada é um belo prejuízo, então fiquem atentos com isso. Uma outra questão também é com relação ao modelo. Então a gente tem modelos muito distintos, e eu falo que é muito semelhante a carro, né? Que a gente tem carros aí de 5 mil a 500 mil, né? Então os aparelhos de ultrassom, a gente também tem essa variação grande, né, de preços. E aí a gente precisa entender um pouquinho do mercado, né? Onde você vai atender, né? É uma região que já tem outros ultrassonografistas, você tem um mercado extremamente competitivo, e portanto, se você entrar com um aparelho simplesinho, você vai ser só mais um naquele mercado, e com um aparelho ainda com a tecnologia mais defasada. Ou se você mora numa região remota, que não tem nada, não tem acesso a exame nenhum, aí se você colocar um aparelho, mesmo que seja simplesinho de ultrassom, ele vai oferecer algo a mais ali naquela região. Então precisa entender essa demanda, tá? Muitas vezes fazer uma pesquisa de mercado, né? Às vezes a gente precisa pedir auxílio para isso, né? Então, por exemplo, o Sebrae às vezes faz algumas orientações nesse sentido, né? E a gente conhecer um pouquinho do mercado e saber o que a gente está precisando, né? E traçar uma estratégia. Não é simplesmente: eu tinha um sonho de comprar um aparelho de ultrassom e eu achei uma promoção, que eu vi o anúncio na internet e pronto, é esse, né? Com relação à escolha dos transdutores, né? Muita gente fala: precisa mesmo de 2? Precisa de pelo menos 2, gente, para fazer um exame abdominal bem feito, tá? É impossível fazer um bom exame abdominal sem ter pelo menos esses 2 transdutores, para a gente poder trabalhar com as profundidades diferentes, né? Como que você, com o mesmo transdutor, vai fazer um exame otimizado, de excelência, no filhote de gato e no Rottweiler? Não dá, né? Fisicamente isso é impossível. Então a gente precisa de transdutores de baixa frequência, de média frequência e de alta frequência. Se você, como eu, tem uma demanda grande de cães de porte pequeno e de gatos, e eventualmente aparece um cachorro grande ou outro para fazer ultrassom, o microconvexo e o linear vão suprir a sua necessidade. Agora, se você tem uma demanda, né, de repente você mora numa cidade que é mais horizontal. Eu senti isso quando eu morei em Araraquara, né? Me mudei para lá, fiquei 2 anos morando lá em Araraquara. É uma cidade mais horizontal, tem mais casas do que prédios em Araraquara. Então, por consequência, a gente via mais animais de porte médio e grande. E aí, enquanto eu estava trabalhando lá, eu falei: nossa, eu preciso de um transdutor convexo,
um transdutor de baixa frequência para eu poder adequar, né, essa frequência mais baixa para os meus pacientes de porte grande para eu fazer um exame bom. E foi o que eu fiz na época, adquiri um transdutor convexo que fazia de 2 a 5 MHz e foi ótimo para minha necessidade lá. Então, pessoal, vejam todas as circunstâncias, tá? E o mais interessante, a gente não precisa se endividar, a gente não precisa gastar uma fortuna. É interessante, e eu já tive 5 equipamentos diferentes de ultrassom e eu sempre visei custo-benefício. Por quê? Eu entendo que se eu comprar um aparelho de 200 mil, 300 mil reais, primeiro que isso vai me apertar financeiramente, né? Segundo que a gente vai demorar um tempo muito maior para recuperar esse dinheiro que foi investido nesse equipamento, né? E uma outra questão é que a gente não consegue muitas vezes cobrar mais caro pelo exame só porque o meu ultrassom é um modelo mais top, mais completo, mais isso, mais aquilo, tá? Então, eu sempre penso no custo-benefício, tá? O que o aparelho me oferece em termos de qualidade de imagem, de resolução, de velocidade de processador, de recursos Doppler, né? Tudo que o equipamento faz versus o preço. E aí eu vou procurar um equipamento que faça o máximo de coisas gastando o mínimo possível, né? Para eu ter um equipamento bom. Então, eu estou fazendo esse vídeo fazendo questão de não mencionar nenhuma marca, tá? Quem me conhece sabe a marca dos equipamentos que eu trabalho e eu gosto justamente porque são equipamentos que raramente dão problema, né? Eu estou há 13 anos trabalhando na ultrassonografia e graças a Deus eu não sei o que é precisar de uma assistência técnica porque o aparelho quebrou. Eu só precisei da assistência para fazer as limpezas, tá? Então, e de qualquer forma a empresa tem uma assistência técnica aqui em Ribeirão Preto. Então, para mim é muito conveniente que quando eu quero fazer a limpeza do aparelho, eu deixo lá na empresa e normalmente no mesmo dia, no dia seguinte, eles já me liberam o equipamento e eu não preciso ficar despachando o aparelho, mandando pelo correio ou por transportadora e ficando um tempão sem um aparelho para poder fazer essa limpeza, tá? Essa manutenção. Então, gente, pesquisem. E outra, conversem com outras pessoas, perguntem, né? O que você acha? Você tem o modelo X lá de aparelho de ultrassom. Você gosta desse modelo? Né? Deixa eu ver algumas imagens desse modelo. Você já teve algum problema com assistência? Né? Já teve algum problema com manutenção? Né? Pergunte e converse com o vendedor. O vendedor, muitas vezes, vai tentar mostrar assim a coisa sendo muito perfeita, maravilhosa, mas na hora que a gente está focado e determinado e sabendo o que a gente precisa em termos de orientação, para eu perguntar, né, quanto tempo tem de garantia esse equipamento, onde é a assistência técnica, como funciona, se tem peças de reposição no Brasil, né, ou se ao ter algum problema eu vou precisar solicitar uma peça para outro país, isso pode levar às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para chegar aqui. Então pensem em tudo, tá? E acima de tudo, pensem no custo-benefício, porque isso não é algo que a gente vai comprar para o nosso status, para agradar. A gente está fazendo um investimento, a gente está colocando dinheiro em cima de um equipamento que vai permitir que a gente trabalhe e produza a nossa renda, né? Então pensem no custo-benefício, pensem com carinho na questão da assistência técnica do pós-vendas. O pós-vendas ele é fundamental, tá? Então peça referências do vendedor, veja se a empresa é idônea, se é uma empresa que já tem vários anos no mercado ou se é um pessoal aventureiro que está chegando aí tentando vender alguma coisa, tá? Tomem cuidado com isso. E pensem muito bem antes de se enrolar no financiamento, antes de fazer uma compra e se apertar, né? Ficar com o orçamento muito apertado por conta de equipamento, tá? Uma grande verdade também é que o equipamento se paga, tá? Isso eu sempre ouvi de vendedor e não é papo de vendedor, gente. O aparelho se paga mesmo, no sentido de que a gente consegue ter um equipamento com um bom custo-benefício
e fazendo os exames, pagando as parcelas mensais desse aparelho com o próprio dinheiro que a gente está levantando aí com o nosso trabalho, com a utilização desse equipamento, né? Então, normalmente, com alguns exames por mês, sei lá, meia dúzia, 10 exames por mês, a gente já consegue pagar a parcela do aparelho, né? Então, isso também é outra questão, né? Que precisa ter um planejamento, de repente evitar financiar o valor total do equipamento, tentar dar uma entrada, né? Se puder comprar à vista, escapar de juros de banco, melhor ainda, né? Mas realmente cuidar aí, né, desses trâmites para a gente fazer boas escolhas, porque isso precisa ser um equipamento que seja bom e que tenha uma boa resolução de imagem, mas também precisa ser rentável para nós, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas, deem um like aí e me sigam para mais vídeos, e conforme a minha rotina aqui for permitindo, eu vou produzir muito conteúdo legal aqui para vocês, dando várias dicas, né, de quem está no mercado aí há mais de 13 anos, experiência de já ter tido 5 equipamentos diferentes, já trabalhei fazendo ultrassom volante, já trabalhei em hospital 24 horas, já trabalhei em clínica, já trabalhei em laboratório, e enfim, né, e hoje estou fazendo uma rotina fixa de exames, e eu acredito que essas andanças minhas pela vida tenham gerado umas experiências que talvez sejam boas para vocês aí. Talvez o que eu tenha batido cabeça lá atrás, talvez vocês não batam cabeça com as dicas que eu vou dar por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, crianças, boas escolhas e até o próximo vídeo. Tchau!